Na última reportagem da série especial sobre o tombamento histórico no Brasil, você vai conhecer o plano para a preservação do conjunto urbanístico de Brasília que o governo do Distrito Federal tenta aprovar. O objetivo é colocar ordem no uso do solo na área tombada, mas o projeto polêmico recebe críticas de especialistas e do Ministério Público. O projeto está na Câmara Legislativa do Distrito Federal desde 2012. Segundo a Secretaria de Habitação, o texto, com mais de 220 artigos, vai orientar a população e o governo sobre o uso e a ocupação do solo. Mas o projeto é alvo de críticas. Virou um Frankenstein, né? E aí foram embutidos esses interesses camuflados, né, de muito boas intenções. Os interesses do mercado imobiliário vestiram pele de cordeiro e se misturaram com o rebanho dos bem-intencionados. Para Vera Ramos, do Instituto Histórico e Geográfico do DF, o PPCub altera o destino de 70% da área tombada e significa uma ameaça ao projeto original. Da forma como está, o PPCub não é um plano de preservação. A urbanista elaborou um mapa com as principais mudanças previstas no PPCub. Segundo ela, o texto permite a criação de novos lotes, pela venda de áreas públicas e pelo desmembramento de terrenos. Autoriza a exploração particular de 300 locais destinados a equipamentos públicos comunitários, como escolas. O PPCub consolida os puxadinhos por meio da concessão de áreas públicas, aumenta o potencial construtivo em Brasília, inclusive na área central, e autoriza a construção de novos hotéis na orla do Lago Paranoá. Intensificaria os problemas de trânsito, os problemas de impermeabilização do solo, de engarrafamentos, de alagamentos, de falta de energia. Quando, na verdade, para preservar, você precisa descentralizar e você precisa também para dar qualidade de vida para os moradores daqui e para os moradores das demais cidades do DF. O Sindicato da Construção Civil contesta. O vice-presidente da entidade explica que nos últimos 50 anos, o Distrito Federal acumulou um emaranhado de leis para regular a ocupação do solo. Mais de 800 normas, decretos e resoluções que geram insegurança jurídica. Para João Gilberto Carvalho, o PPCub pode ajudar a resolver esse problema. Não era uma demanda nossa, é uma demanda que já é uma área de expansão urbana já prevista há muitos anos, já desde, eu acho que do plano diretor de 97, se eu não me engano, já está previsto uma expansão urbana para aquela área. O que precisa é regular ela, criar regras, normas, para que se possa ocupar com cuidado e atender as demandas que existem. O Ministério Público entrou com 2 ações contra o PPCub e a promotora avisa: se o texto virar lei, será questionado na Justiça. A proposta apresentada, ela altera a concepção urbanística de Brasília. Sendo aprovado nessas condições, tudo indica que será objeto de impugnação judicial. O problema é que essa impugnação ela demora. Aqueles que forem beneficiados, obviamente, eles vão fazer o máximo possível para consolidar uma realidade que depois dificilmente ela vai ser revertida. Eu creio que foi feito de maneira apressada e de uma maneira meio clandestina. Daí que a minha pergunta é: o que é que está por trás? O que é que levou o governo a, nessa pressa toda, querer liberar tantas áreas de uma atividade, conforme previsto no plano, para outras atividades? O GDF formou uma comissão de especialistas para sugerir alterações ao PPCub, mudanças que podem fazer a diferença entre a preservação ou a destruição da área tombada de Brasília. O que nós temos que fazer é trabalhar cotidianamente para que esse projeto e essa lei final sejam os melhores possíveis, ou seja, o melhor, o mais possível próximo daquilo que entendemos como sendo adequados para a cidade. A gente sabe que precisa crescer, que precisa se transformar, mas eu acho que tem que ser com consciência, com respeito. Eu acho que respeitar o sentido original da cidade não é só respeitar uma coisa formal, é respeitar cada um de nós. Precisa um plano diretor para a expansão urbana da área urbana da Grande Brasília, considerando como intocável o centro histórico. A gente não vai falar em cidades em termos de atingir uma perfeição, nós vamos falar em termos de resolver contradições
e de realmente sempre ir no sentido de aumentar o padrão de deslocamento, a qualidade dos espaços públicos, melhorar o quadro de vida da população. Eu espero que o PPCub se transforme realmente num plano de preservação, em que a preservação esteja em primeiro lugar. O desenvolvimento urbano, ele seja um aliado, ele venha contribuir com a preservação.